Capítulo 13 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. 7 dias depois morava Raimundo em uma de suas casinhas na rua de São Pantaleão. Vivia aborrecido, vivia exclusivamente a esperar o dia da viagem para o Rio. Nunca a província lhe parecera tão enfadonha, nem o seu celibato tão pesado e triste. Não saía de casa, não procurava pessoa alguma e ninguém ia visitá-lo. Dizia-se por aí que ele estava de cama por causa de uma bonita sova que lhe mandara dar o pai da namorada. É bem feito, diziam, é bem feito, para não se fazer apresentado com uma menina branca. Os vadios, empenhados em falar mal da vida alheia, afiançavam que alguma peça estava o tratante urdindo. Acreditem que todos estes sujeitos que passam por muitos santarrões e de quem a boca do mundo nada tem que dizer, são os mais perigosos velhacos. Se não dizem mal deles é porque não sabem, e se não sabem é porque eles fazem-nas em segredo. Hipócritas! Olhe, cá estou eu, declarava um dos tais, que não me fio em ninguém. Quando vejo um sujeito, julgo logo mal dele. Se o patife prega-me alguma, não me espanta, porque já a esperava. E se não prega? Fico na certeza de que muita coisa se faz às caladas neste Maranhão, mas lá de acreditar em virtudes, isso é que não acredito, nem é sétima facada. Entretanto, Raimundo levava uma vida de degredado. No seu desterro tinha por única companhia uma preta velha que se encarregara de servi-lo. Magra, feia, supersticiosa, arrastava-se cocheando pela varanda e pelos quartos, sempre a fumar um cachimbo insuportável e a falar sozinha, a dizer uns monólogos intermináveis, dignos das tragédias do século passado. E esta solidão enchia-o de tédio e saudades pelas boas horas que passava dantes ao lado de Ana Rosa, penetrado daquele calor benévolo da família. Ultimamente pouco se dava ao estudo, estava até desleixado, preguiçoso, vivia preocupado, ficava horas esquecidas à mesa, depois do almoço ou jantar, olhando vagamente para o quintal, com os pés cruzados, a cabeça mole, a fumar cigarros consecutivos, perdido num aborrecimento sem fundo. Tomara embirrância a tudo e emagrecia a olhos vistos. À noite acendia-se o candeeiro de querosene e Raimundo assentava-se junto à mesa, lendo distraído algum romance ou revendo as gravuras de algum jornal ilustrado. A um canto da varanda monologava a criada, cosicando trapos. Era uma tristeza. Raimundo sentia um fastio de morte, tinha espreguiçamentos de febre, moleza geral no corpo, não podia entrar com a cozinha da preta, era uma coisa muito mal amanhada. Tinha nojo de beber pelos copos mal lavados, banhava com repugnância o rosto na bacia barrada de gordura. Oh, senhores, que vida! Estava ficando cada vez mais nervoso, frenético. Esperava o dia da viagem contando os minutos, porém, a despeito de tudo, sentia uma vontade surda de ficar, uma esperança vaga de ser legitimamente amado por Ana Rosa, de desposá-la. Impossível, concluía ele sempre, sacudindo a cabeça. Deixemo-nos de asneiras. E ficava a pensar. O que não estaria ela julgando? Que juízo não faria dele? Nunca mais se falaram, se viram, apenas recebia alguma notícia por aquela idiota. Ora, para que também se estava a afligir? O melhor era deixar correr o barco. Em casa de Manuel também as coisas não corriam lá muito bem. Ana Rosa carregava grandes tristezas, dificilmente simuladas aos olhos do pai, da avó e do cônego. A pobre menina fazia por esquecer-se do desleal amante que a abandonara, do pérfido, do perjuro. E na sua decepção imaginava vinganças irrefletidas. Tinha desejos absurdos. Queria casar-se já, arranjar um marido, antes que Raimundo se retirasse, entregar-se a um tipo qualquer só para mostrar. Só para provar a Raimundo que ela não ligava-lhe importância alguma, nem se sentia do que se passara.
Lembrou-se do Dias, do inalterável Dias. Manuel, a conselho do compadre, cada vez mais indispunha o ânimo da filha contra o mulato, contava-lhe fatos agravantes inventados pelo cônego, tornava-se muito meigo com ela, fazia-lhe as vontadezinhas, os caprichos, com a solicitude de um bom enfermeiro. Ana Rosa abanava a cabeça resignada. O fato de que Raimundo cedia sem dificuldade, talvez por gosto a abandoná-la, ao mesmo tempo que aumentava nela o desejo de conquistá-lo, de possuí-lo, de conhecê-lo, dava ao seu orgulho bastante energia para afetar desprezo e indiferença. Estava desapontada. Supusera o amante mais apaixonado, mais romântico, mais parecido com o seu ideal, e à vista da fraqueza com que ele se submetera logo às circunstâncias, à vista daquela prudência burguesa e medrosa, pois Raimundo não se animara a dar-lhe uma única palavra, depois da revelação de Manuel, ela se julgava desenganada, desiludida. Fui debicada, dizia num assomo de raiva. Nunca me amou. Se não teria reagido, é um impostor, um pulha, um aventureiro, um fato vulgar, que só deseja sentir a vaidade reles de uma conquista amorosa. E vinha-lhe um grande desejo de chorar e dizer muito mal de Raimundo. Achava-o agora o pior dos homens, a mais desprezível das criaturas. Porém, às vezes arranhava-lhe a consciência uma pontinha de remorso. Lembrava-se que a iniciativa daquele namoro partira toda de sua parte e então, com uma dorzinha de vergonha, assistiam-lhe considerações mais favoráveis para Raimundo. Chegava até a sentir-se de ter feito um juízo tão mau daquele pobre rapaz. Sim, pensava ela, verdade, verdade, se não fosse eu, coitado, ele talvez nunca me falasse em amor. Fui eu que o provoquei, que lancei-lhe a primeira faísca no coração. E por este caminho Ana Rosa fazia magníficos raciocínios. Não há homem, pensava ela, com uma certa vaidade feminina, que possa proclamar a sua independência quando nós o queremos escravizar. Nossas lágrimas, quando são choradas com certa graça, abrandam o coração mais de pedra. Qual era o homem que, atraído por um verdadeiro amor, não se deixasse vencer? E qual era a mulher que não soubesse amar quando entendesse? E lembrava-se de ter lido não sabia onde que o amor é uma espécie de moléstia contagiosa que se pega em geral pelos olhos e pelo tato. É muito difícil encontrar dois entes que se amem com o mesmo entusiasmo. Quase sempre um ama e o outro deixa-se amar. Era isso, concluía ela. Raimundo deixava-se amar, franqueava-lhe o coração como um fidalgo franqueia o seu castelo a um curioso. Terminada a visita, tornou a fechar a porta sem mesmo perguntar ao visitante o que desejava. Estas considerações levavam Ana Rosa a falar às vezes menos amargamente de Raimundo, mas a avó saltava-lhe logo em cima. Parece-me que ficaste meio sentida com o que se passou, pois olha, se tivesse de assistir o teu casamento com um cabra, juro-te por esta luz que está nos alumiando, preferia-te uma boa morte, minha neta, porque serias a primeira que na tua família sujava o sangue. Deus me perdoe, pelas santíssimas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, gritava ela tragicamente, pondo as mãos para o céu e revirando a pupila. Mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha que se lembrasse de tal. Credo! E só peço a Deus que me mate antes que tenha de ver com estes que a terra há de comer, meus descendentes, coçando a orelha com o pé. E voltava-se para o genro num assanhamento crescente. E creia, seu Manuel, creia que se tal desgraça viesse a suceder, só a você a deveríamos, porque no fim de contas a quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como o tal senhor doutor das dúzias. E abaixando mais a voz, eles hoje em dia são todos assim, dá-se-lhe o pé e eles tomam a mão, já não conhecem o seu lugar. Tratantes, meu tempo, que não era preciso estacar com discussões e políticas, fez-se besta. Rua, a porta da rua é a serventia da casa. E pondo regateiramente as mãos nas cadeiras, gritava com autoridade: e é o que você deve fazer, seu pamonha.
despeça-o por uma vez para o sul com todos os diabos do inferno e trate de casar sua filha com um branco como ela. Arre! Amém, disse beaticamente o cônego e sugou uma pitada. Malo que bene facit, pejorem facit. Falou-se em toda a capital do rompimento de Raimundo com a família de Manuel Pescada. Cada qual comentou o fato como melhor entendeu, aumentando, já se sabe, cada um o seu bocado, uns inventando, outros exagerando, todos, porém, condenando o cabra, o bode, o mulato, o boca queimada. O Freitas aproveitou logo a boa ocasião para dizer dogmaticamente: acontece, meus senhores, com um boato que corre a província, o mesmo que com uma pedra levada pela enxurrada. À proporção que rola de rua em rua, de beco em beco, de fosso em fosso, vão se apegando toda a sorte de trapos e palhinhas que encontra na sua vertiginosa carreira, de sorte que ao chegar à boca de lobo já se lhe não reconhece a primitiva forma. Do mesmo feitio, quando uma notícia chega a cair no esquecimento, já tão desfigurada vai de si que da própria não conserva mais do que a origem. E o Freitas, satisfeito com o que dissera, assoou-se estrondosamente, interrogando o auditório com um grande olhar, equivalente a estas palavras: então, o que me dizem dessa tirada? Foi ou não foi de mestre? Acaso ainda duvidarão que eu seja um homem de mérito? Poucos dias depois do rompimento já se conversava no Maranhão deste modo sobre o fato. Desacreditou a pobre menina para sempre. Dizia um barbeiro: desacreditar quis ele, mas é que ela nunca lhe deu confiança, respondia outro. Na casa da praça afirmava um comendador que a saída de Raimundo da casa do tio era devida simplesmente a uma ladroeira de dinheiro perpetrada na burra de Manuel e que este, constava, já se tinha queixado à polícia e que o doutor-chefe procedia ao inquérito. É bem feito, vociferava um mulato bem vestido e muito mais escuro que Raimundo. É muito bem feito para não consentirem que estes negros se metam conosco. Seguiu-se um comércio rápido de olhadelas significativas entre os circunstantes e a conversa mudou logo de face. Citaram-se fatos conhecidos sobre homens célebres de cor. Lembraram-se pessoas de consideração que tinham um moreno bem suspeito. Vieram a pelo todos os mulatos distintos do Brasil. Contou-se enfaticamente a célebre passagem do imperador com o grande engenheiro Rebouças. Um sujeito mais pedante nomeou Dumas pai e deu sua palavra de honra em como Byron tinha casta. Ora, isso não admira, disse um sujeito estúpido. Porque aqui mesmo na província já houve um presidente bem escuro. Não, disse convencido um velhote que no comércio passava por ter boa opinião. Não, que eles têm habilidade, principalmente para a música. Isso é inegável. Habilidade? Segredou outro, com o mistério de quem diz uma coisa proibida. Talento, digo-lhe eu. Esta raça cruzada é a mais talentosa do Brasil. Coitadinhos dos brancos se ela pilha uma pouca de instrução e resolve fazer uma revolução. Então é que vai tudo pelos ares. Talento não lhes falta. E depois de várias voltas a conversa caiu no terreno predileto da província: falar mal da vida alheia. Aquilo, dizia Amância, boquejando sobre o mesmo assunto, nesse dia em casa de Eufrásia, não podia ter outro resultado. Cá está quem não poria lá os pezinhos se metessem o cabra na família. Ora, não é tanto assim, dona Amância, objetava a viuvinha. Eu conheço certa gente que se faz muito de seda e que, no entanto, vai filar constantemente o jantar dos cabras que passam bem. O quê? Berrou logo a velha. Isso é uma indireta? Isso é comigo? E subiu-lhe uma roxidão às faces. Diga, pois diga. Quero que diga qual foi o negro a quem Amância Diamantina dos Prazeres Sousella, neta legítima do brigadeiro Escipião Sousella, conhecido pelo Curisco na Guerra dos Guararapes, desse a confiança de ocupar. Eu? Qual foi o negro com quem a senhora já me viu comer de meias? Eu não falo com a senhora. E esta? Ah, pois então conheça. Falo no geral.
E Eufrasinha citava provas, nomes, contava fatos e terminou declarando que, apesar de tudo o que se dizia nesse Maranhão velho, Raimundo era um cavalheiro distinto, com um futuro bonito, alguns cobres e, enfim, deixasse lá falar quem falasse. Era um marido de encher o olho. E a viúva regalou os dela e marcou com as mãos o tamanho pouco mais ou menos de um pão de ló de 5 patacas. Que lhe faça muito bom proveito, credo, arrematou a neta do corisco, traçando o chale já na porta para sair, e foi logo direitinho para a casa do Freitas indagar da sua autorizada opinião sobre a ordem do dia. Pois não sabem de uma muito boa? Disse ela ao chegar sem tomar fôlego. A sirigaita da Eufrásia diz que não se lhe dava de casar com Raimundo do Manuel. Ele é que eu duvido que a aceitasse, bocejou Freitas, estendendo com preguiça as suas pernas magras e compridas na cadeira e cruzando os pés com um ar feliz e descansado. Que ela morre por um marido, isso é velho. Credo, cruz, trejeitou Amância. Assim também não. No meu tempo... Era a mesmíssima coisa, dona Amância. As raparigas feias e pobres pediam aos céus um marido, como... Bocejava ele à procura de uma comparação. Como não sei o quê? A senhora... Já sei que fica para jantar. Se tiver peixe, fico, disse ela, autorizada pelo cheiro ativo de azeite frito que vinha da cozinha, onde a preta frigia 2 belas enxovas. Então saiba que temos e muito bom, observou Lindoca, arrastando-se com grande dificuldade pela varanda. Oh, menina, gritou a velha, onde vês tu com toda essa gordura? Apre! Não pode ir muito longe, disse o Freitas risonho, porque cansaria depressa. Olhe, titia Amância, disse Lindoca, fazendo parar a rapariga que passava com a terrina de peixe. Está convidando, quentinho que é um fogo. Ai, filha, é a minha paixão, um peixinho bem preparado, quentinho, com farinha d'água. Mas olha, gritou ela para a criada e levantou-se logo. Não o deites aí, rapariga, que o gato é capaz de pregar-nos alguma peça. Bota antes neste armário. E, como se estivesse na própria casa, tomou a terrina e acondicionou-a em uma das prateleiras. Não havia que fiar em gatos, eles eram necessários por modos ratos, mas eram uma canseira, seu bom Jesus. Ainda estro dia o seu Peralta fora-lhe ao guarda petiscos e... nem contava. Unhara-lhe a carne do sol que havia para o almoço, porque ela estava de purga. Forte ladrão, mas também dera-lhe uma mela, filha, que o pusera assim. E Amância, procurando mostrar como ficara o gato, arreganhou uns restos de dentadura acavalada e espichou as peles do pescoço. Já eram 3 da tarde. Os empregados públicos saíam da repartição procurando a sombra com o seu passo metódico e inalterável, o chapéu dependurado no braço esquerdo como de um cabide, o ar descansado, frouxo, peculiar aos homens pagos por mês, que nunca se apressam, que nunca precisam se apressar. Começava a soprar a viração da tarde e o tempo refrescava. Lindoca, com grande estremecimento do assoalho, arrastou-se até a janela para ver passar o Dudu Costa. Era um praticante da alfândega que piscava-lhe o olho, um moço sério, sequinho de carnes, bem procedido, com muito jeito para o casamento. O Freitas via com bons olhos esta inclinação da filha e só esperava que o Dudu tivesse nesse mesmo ano um acesso na repartição. Havia aí um empregado superior muito doente que necessariamente bateria o cachimbo por todos aqueles 3 meses e, como Dudu tinha um amigo cujo pai dispunha de muitos bons empenhos para o presidente, dava como certa a sua nomeação. Tanto que pensava já no enxoval e convidava amigos para o grande dia da amarração. De tudo isto andava o Freitas a par. O diabo, porém, era aquela gordura progressiva de Lindoca que estava fazendo dela um odre. Ora, queira Deus que não seja alguma praga, observara dona Amância. Há muita gente invejosa neste mundo, minha rica. Minha senhora, o casamento e a mortalha no céu se talham, respondeu pedagogicamente o Freitas, sacrificando a rima à boa concordância gramatical. Por essas mesmas horas topavam-se numa esquina o Sebastião Campos e o Casusa.
Olé, por cá, seu Zusa! Como vai isso? Ora, você não faz ideia? Desquerido de dores de dentes, esse diabo não me deixa pôr pé em ramo verde. O Sebastião escancarou a boca, mostrando um queixal cariado ao Casusa. Andaço, fez este sem prestar atenção. Dê cá um cigarro. Sebastião passou-lhe prontamente a enorme bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas. Abadi, então que há de novo por aí? Tudo, velho. Você vai se chegando para casa, hein? Aham, fez o Campos com a garganta. Chegou o vapor do Pará. Sim, e sai amanhã para o sul às 9 horas, é verdade? Vai nele o Mundico, sabe? É certo, ouvi dizer que tinha brigado com Pescada. É, confirmou Casusa. Diz que por causa do dinheiro que Raimundo pedira-lhe certa quantia emprestada e como o outro negara, disparatou. Homem, não sei se pediu dinheiro, mas a filha sei, por fonte limpa que pediu. E o galego? Negou-a. Diz que porque o outro é mulato. Sim, em parte, aprovou Sebastião. Ora, deixe disso, seu Campos. Não sei se é porque não tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferia o doutor Raimundo a qualquer um desses chouriços da Praia Grande. Não, lá isso é que eu não admito. E digo-lhe mais, teimava Casusa, asneira faria ele se amarrasse, porque o diabo do cabra é atilado e às direitas. Sim, lá isso faria, confirmava o Campos, entretido a quebrar com a biqueira do chapéu de sol a caliça da parede. Aquilo está se perdendo por cá. É homem para uma cidade grande, olhe, talvez ele faça futuro no Rio. Você lembra-se do... E segredou um nome ao ouvido do Casusa. Ora, como não? Muita vez dele aos 5 e aos 10 tostões para comer. E hoje, hein? É, o homem foi feliz. Mas quer que lhe diga? Não acredito lá essas coisas no futuro deste, por causa daquelas ideias de repúblicas, porque convençam-se por uma vez de uma coisa. A república é muito bonita, é muito boa, sim senhor, porém não é ainda para nossos beiços. A república aqui vinha dar uma anarquia. Você exagera, seu Sebastião. Não é ainda para nossos beiços, repito. Nós não estamos ainda preparados para a república. O povo não tem instrução, é ignorante, é burro, não conhece os seus direitos. Mas venha cá, disse o Casusa, fechando a mão no ar. Diz você que o povo não tem instrução, muito bem. Mas como quer você que o povo tenha instrução com um sistema de governo que se baseia na ignorância das massas? Dessa forma nunca saímos desse círculo vicioso. Não haverá república enquanto o povo for ignorante. Ora, enquanto o governo for monárquico, conservará por conveniência própria a ignorância do povo. Logo, nunca haverá república. Eu, então, já não penso assim. Acho que ela devia vir já. Tomara que rebentasse por aí uma revolução, só para ver o que saía. Creia que só quando tudo isso ferver é que a porcaria sairá na espuma. E será espuma de sangue, seu Sebastião. Acredite, meu rico, que não há Maranhão como este. E isto nunca há de deixar de ser uma colônia portuguesa. O governo não faz caso das províncias do norte. A tal centralização é um logro para nós, ao passo que, se isto fosse dividido em departamentos, cada província cuidaria de si e progredia, porque não tinha de trabalhar para sustentar o luxo da corte, da insaciável cortesã. Mas o que quer você? O governo tem parentes, tem afilhados, tem comitivas, tem salvas, tem maçapões, tem o diabo. E para isso é preciso cobre, cobre. O povo está aí, que pague. Tome imposto para baixo e deixe correr o pau para Caxias. E o Casusa segredou ao Sebastião. Olhe, meu amigo, aqui no Brasil vale mais a pena ser estrangeiro do que nacional. Você não está vendo todos os dias o filho do país perseguido e desrespeitado, ao passo que os portugueses vão se enchendo, e as 2 por 3 são barões, comendadores, são o diabo. E o Casusa, como todo homem vadio, enraivecia-se com a prosperidade alheia. Uma revolução, seu Sebastião, é o que era. Qual revolução o quê? Você é um criançola, seu Casusa.
Ainda não pensa seriamente na vida? Deixe estar que em tempo você pensará a seu modo, porque em nossa terra... Que idade tem você? Entrei nos 26. Eu tenho 40. Em nossa terra estão se vendo constantemente entradas de leão e saídas de sendeiro. Você acha que a república convinha ao Brasil? Pois bem, ai... O que é? O dente diabo! E depois de uma pausa, adeus. E Sebastião cobriu o rosto com um lenço. Até logo. Olhe cá, espere, gritava Casusa, empenhado na conversa. Nada, vou curar este maldito, resmungou Sebastião já em caminho. E separaram-se. Entretanto, na noite desse mesmo dia, quando o relógio de Raimundo marcava 1 hora, acabava este de afivelar 2 grandes malas e pregar-lhe uma tira de papel. Dr. Raimundo da Silva, Rio de Janeiro. Bom, e sacudiu as mangas da camisa que o suor prendia aos braços. Amanhã, a estas horas, já estou longe. Em seguida, sentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel escrito de princípio a fim. Era uma letrinha corrida e às vezes trêmula. Raimundo releu tudo aquilo comovido e depois dobrou em 4, meteu no envelope e escreveu: a excelentíssima senhora Dona Ana Rosa de Sousa e Silva. E ficou a fitar aquele nome como se fitasse uma fotografia. O que não teria ela pensado dele? Ora Deus! E levantou-se. Deixemo-nos de pieguices. Fazia um grande silêncio nas ruas. Só ao longe ladrava tristemente um cão e às vezes ouvia-se a música distante de uma patuscada. E Raimundo, ali no desconforto de seu quarto, sentia-se mais do que nunca só, sentia-se estrangeiro na própria terra, desprezado como um morfético e corrido como um animal perigoso. E tudo aquilo por quê? Pensava ele. Porque sucedera sua mãe não ser branca, ora sebo, e do que servira a instrução que recebera de seus livros e de seus mestres, a boa educação que adquirira trabalhando, lendo e viajando, as provas que tinha dado de sua conduta e da inteireza de seu caráter, já como estudante, já como homem, já como cidadão. Do que servira o grande esforço que fizera até ali para conservar-se imaculado, para não cometer a menor falta, a menor ação feia, para não praticar a mais pequenina coisa que pudesse marear sua dignidade? Para que diabo tinha ele tido a pretensão de fazer de si um homem útil e proveitoso? Para aquilo. E Raimundo revoltava-se, pois então, por melhor intencionado que fosse, todos o evitavam, porque sua pobre mãe era preta. Oh, mas isso era uma injustiça revoltante. Que culpa tinha ele de não ser branco? Não o queriam deixar casar com uma branca. Pois bem, concordava, dava pelo barato. Porém, sofrer desprezos, insultos, perseguições, só pelo fato de ser mulato. Isso é que era horrível. Ah, maldita fosse a raça de especuladores que introduziu o sangue africano no Brasil. Maldita, 1000 vezes maldita, que nos vendera bem caro seus vícios e suas misérias. Quantas vítimas como ele não sofreriam a mesma raiva, a mesma vergonha, os mesmos tormentos? E quantas outras ainda mais infelizes? Aqueles miseráveis não meteram no tronco, não carimbaram a ferro em brasa e não mataram a chicotadas. Canalhas! E lembrasse ele que ainda hoje havia escravos, ainda havia surras, ainda havia assassínios nas fazendas e nas capitais. Lembrasse que ainda nasciam cativos, porque alguns fazendeiros, apalavrados com o vigário da freguesia, batizavam os ingênuos como nascidos antes da lei do ventre livre. Lembrasse que a consequência de tudo isso seria uma geração de párias que teriam de sofrer, como ele, todas aquelas misérias. Compreendessem esses desgraçados que deviam reagir e não ficariam sem desafronta. E ainda o governo tinha escrúpulos de acabar por uma vez com a escravatura. Ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade, tinha graça. O escravo é que era um roubo, repetia, e um roubo fosse comprado em segunda, em 20ª, em 1000ª mão. Era sempre um roubo e nunca uma propriedade.
E continuando a pensar dessa forma, muito excitado, Raimundo preparava-se para dormir, impaciente por achar-se longe do Maranhão, dessa miserável província que lhe custara tantas decepções e desgostos, dessa terrinha da intriga miúda, das invejas pequeninas. Desejava afastar-se por uma vez desses toleirões, mas sentia uma grande mágoa em perder para sempre Ana Rosa. Amara-a muito, amara-a sempre. Amara-a mais depois que encontrara obstáculos insuperáveis. Ora, sebo, interrompeu-se ele, e eu a pensar nisso. Tenho tudo liquidado, meu dinheiro já no Rio de Janeiro. Amanhã está aí o vapor e... adeus. Desta terra só quero o esquecimento. Vamos, amigo Raimundo, não pensemos em tolices. E, afetando tranquilidade, acendeu um cigarro. Nisto caiu na sala uma carta que meteram pelas rótulas da janela. Raimundo apoderou-se dela e leu no sobrescrito: ao doutor Raimundo. Teve um estremecimento de prazer, mas era uma carta anônima. Ilustre canalha, então vossa senhoria muda-se amanhã? Se é verdade, venho agradecer-lhe esse obséquio em nome da província. Creia, vossa senhoria, que será o primeiro ato sensato que pratica em sua vida, porque temos por cá muito pomada e não precisamos mais desta fazenda. Honre-nos com sua ausência e faça-nos o favor de ficar por lá o maior tempo que puder. Quem disse-lhe que isto aqui era uma terra de beócios, onde os pedantes fazem bons casamentos? Debicou-o redondamente. Já não se amarram cães com linguiça. No entanto, se vira prima dele lembranças. Assinava o mulato disfarçado. Raimundo amarrotou com um sorriso a folha de papel e lançou-a ao chão. Miseráveis! Fez ele, levantando-se, e foi à janela. A rua de São Pantaleão tinha um silêncio de cemitério. Raimundo debruçou-se no peitoril da janela e ficou a encarar vagamente as sombras misteriosas da noite, com um olhar cansado de tédio. Ouviu da longe uma badalada. Devia ser 2:30. Fechou a janela. Ia dormir. Assentou-se na cama, tornou a apanhar a carta e releu-a. Só então reparou para a assinatura: o mulato disfarçado. Covarde! E aquela assinatura, ao contrário da carta, fê-lo ficar colérico. Cães! E procurava mentalmente quem podia ser o autor de semelhante desaforo. Não atinava. Ora, fosse lá quem fosse, e soprou a vela. Começavam então as chuvas, que no Maranhão chamam de caju. O vento soprou com mais força e esfuziou nas ripas do telhado. Em breve o céu peneirava um chuvisco fino e passageiro. Na rua, não obstante, um trovador de esquina, com a voz rouca e aguardentada, estropeava os seguintes versos ao som do violão: quis debalde vai-te da memória e teu nome arrancar do coração. Amo-te sempre, que martírio infindo tem a força da morte esta paixão. Raimundo, depois de muito virar na cama, adormeceu, sorrindo para um vulto bonito de mulher que, entre roupagens brancas de noiva, aparecia-lhe na imaginação como uma nuvenzinha que foge e se evapora. Na manhã seguinte, Manuel levantou-se antes dos caixeiros, vestiu-se ainda com a meia claridade da aurora e endireitou para a casa do cônego Diogo. Olé, você madrugou, compadre? Disse-lhe o cônego da janela, onde fazia barba em mangas de camisa. É verdade. E Manuel expectorava o catarro matutino. É verdade, vim buscá-lo para o embarque do Mundico. Tem tempo? Vá subindo, compadre, vá subindo que lhe vou dar um cafezinho fazenda. Anda com isso, ô Inácia, que temos de sair mais cedo, gritava ele para o interior da casa, enquanto estendia com pachorra e um paninho de baba a espuma de sabão e os cabelos que raspava dos queixos. Compadre, vá estando à vontade e diga o que há de novo. A caseira entrou com uma bandeja onde vinha o café, um pires com papa, uma garrafa de chotresse e cálices. Vai uma papinha, compadre? Não, obrigado, quero o café.
pois eu é que não sei passar sem minha papinha, o meu café e o meu chotresse. Vá um cálicezinho, compadre, que tal? Deste aqui não vem cá para negócio? Não vale a pena, mas com efeito é papa fina. Então outro, vá outro, compadre. Isso nunca sabe a primeira dose. Está bom. Também não vai a matar. Assim, agora um gole de café. E que tal lhe parece o café? Soberbo. É do Rio, hein? Qual Rio? Muito bom Ceará. Acredite, seu compadre, que o melhor café do Brasil é o do Ceará. E olhe que esta crioula que o trouxe é mestra em passá-lo. Nunca vi. Para um café e para uma papa de araruta com ovos não há outra. E o cônego passou a vestir-se, esticando muito suas meias de seda escarlate, calçando com a calçadeira seus sapatos de polimento, cujas fivelas levantavam cintilações, e enfiando com elegância eclesiástica sua batina de merinó lustroso, ameigando a barriga redonda, carnuda, saracoteava-se todo, esticava a perninha gorda, alcochetava ao espelho sua volta de rendas alvas. Estava limpo, cheiroso e penteado, tinha uns tons frescos no rosto todo raspado e escanhoado e nos cabelos brancos. Os óculos de cristal lembravam a pureza do diamante e seu chapéu novo de 3 bicos, colocado sistematicamente na cabeça, dava à sua fisionomia distinta e barbeada o ar afidalgado dos cortesãos de Luís XIV. Quando quiser, compadre, estou às suas ordens, disse ele a Manuel, que fumava um cigarro à janela, cogitando seus negócios. Então vamos indo, o homem talvez já esteja à nossa espera. E saíram. A manhã levantava-se fresca e arejada. As calçadas secavam a umidade da noite aos primeiros raios do sol. Ouvia-se tinir o salto dos sapatos do padre. Passavam os operários para as suas obrigações. O padeiro com o saco de pão às costas, a lavadeira com a trouxa de roupa suja equilibrada sobre a cabeça, pretas minas apregoavam mingau de milho. Todos cumprimentavam respeitosamente o cônego. Viva! Respondia ele protetoramente. Algumas crianças em caminho para a escola tiravam o boné e vinham beijar-lhe o anel. Você diz que ele já está à nossa espera? É natural, respondeu Manuel. Não tenha medo, é muito cedo ainda. E consultou o relógio. Podemos ir mais devagar? Ele só chegará daqui a 1 hora. Ainda não são 7. Estou impaciente por ver-lhe as costas. Não tardará muito. E a pequena como ficou? Assim, homem, menos maçada do que eu esperava. É que aquilo passou-lhe. E o outro? O Dias? Sim. Por hora nada. Há de chegar, disse o cônego com ar de experiência. Utilissimum sopequo contenitur. Como? Aquilo é que é um marido que convém a Anica. E conversando por este teor, chegaram os dois à rampa. Ainda pouca gente lá havia. Um bote, patrãozinho! Exclamou um rampeiro, aprumando-se defronte de Manuel e descobrindo a cabeça com um arremesso. Espere, deixe ver se está o José Isca, que é freguês. O rampeiro afastou-se, jogando o corpo no seu andar de pernas abertas. Veio José Isca e contratou-se a viagem. Podemos ir, patrão? Deixe vir o doutor. Espere. Tinham chegado cedo demais, observou o padre, enquanto Manuel fazia enormes SS no chão com a biqueira do chapéu de sol. Homem, este vapor assim mesmo fez dessa vez uma viagenzinha bem boa. 15 dias. E então? Quando saiu ele do Rio? No dia 2. Daqui a outros 15 está por lá, calculou o cônego. Não, pode levar muito menos. Para lá é muito mais favorável a viagem. 11, 12, 13 dias é o máximo. O cônego principiava a se aborrecer. Manuel fumou um cigarro, outro e nada. Raimundo demorava-se. Isto já são 8 horas. Quantas tem você, compadre? 8 e 1/4.
O rapaz com certeza descuidou-se. Oh, seu Manuel, ele sabe que o vapor sai às 9? Como não? Se ainda ontem à tarde mandei-lhe dizer. Então há de ser alguma despedida mais demorada, explicou o cônego com um risinho velhaco. Fugit reparabile tempus. Isto vai, mas é esquentando, seu compadre. E Manuel limpava e tornava a limpar o carão vermelho, estendendo pela rampa um olhar suplicante que parecia chamar pelo sobrinho. Vamos cá para a guarda-mória, aconselhou o cônego, resguardando-se do sol. O empregado obsequioso serviu logo, com grandes rasgos de cortesia, 2 cadeiras de palhinha. Vossas senhorias, por que não se sentam? Obrigado, obrigado, meu amigo. E foram se assentando impacientes. Vossa senhoria vem ao bota fora do doutor Raimundo? É, ele já desceu? Não o vi ainda, não senhor, porém não poderá tardar. Vai-se fazendo horas. Um assovio muito agudo deu o sinal de bordo. Manuel levantou-se logo, foi até a porta, lambeu com um olhar o trapiche, consultou sequioso a ladeira de palácio. Nada. Olhou para o relógio. O ponteiro caminhava inalteravelmente para as 9 horas. Raimundo demorava-se demais, abusava. Ora, sebo, entendam-se lá com semelhante gente. A rampa já se tinha enchido e já se ia esvaziando. Grupos demorados acenavam de terra com o lenço para os escaleres que fugiam. Uns limpavam as lágrimas da separação, outros abraçavam-se por cortesia. Aqui faziam-se oferecimentos, chavões de delicadeza, ali diziam-se franquezas, davam-se conselhos, faziam-se carícias, manifestavam-se o amor e o desespero, como se estivessem na intimidade da alcova em família. Os escaleres largavam com grande algazarra dos catraieiros. Os ganhadores passavam, correndo com as costas carregadas de malas, de baús e gaiolas de papagaio. Havia confusão. Uma mulatinha escrava gritava com desespero da rampa, porque levavam-lhe a irmã mais velha que tinha sido vendida para o rio. Os rampeiros praguejavam e a válvula da lanchinha do portal guinchava seus psios impacientes e penetrantes. E Raimundo nada de aparecer. Pouco e pouco foram rareando os grupos, enxugavam-se os olhos, guardavam-se os lenços e os amigos e parentes dos que partiam retiravam-se em magotes, com o passo frouxo, a cara cheia de uma ressaca de comoções. O empregado da polícia externa do porto voltou de sua visita ao navio. Só os exportadores de escravos permaneciam encostados ao portão do cais para ver a última baforada dos pulmões daquele monstro marinho, a cujo ventre confiavam um bom carregamento de negros. A rampa recaiu no seu habitual sossego e... Raimundo nada de aparecer. Manuel suava. E esta? Perguntava ele ao cônego furioso. O que me diz dessa, seu compadre? O cônego não respondeu, cismava. Nisto chegou uma carruagem a rodar muito apressada. Os 2 que esperavam Raimundo levantaram-se impacientes e espicharam o pescoço. Deve ser ele, aventou o cônego. Diabo! Praguejou Manuel ao ver saltar um homem lépido e entrar na guarda-moria. Não era Raimundo. O vapor chamava, insistia com seus guinchos impacientes e sibilantes. O recém-chegado arrastou uma mala que estava no guarda-moria e entregou ao primeiro catraieiro, que chegou de uma nuvem deles. Havia, rapaz, pega daí, e mostrava os outros volumes. Ligeiro! O homem do bote atirou com a bagagem num escalar. Anda, mexe-te! Gritou para um moleque que o ajudava. Se não te havias, arriscamos a não avançar o vapor. Essas palavras desesperavam de todo o pobre Manuel. O homem suava como o fundo de um prato de sopa quente. E esta, seu compadre? E esta? O que me diz desta? Cônego não respondia, fazia considerações íntimas, sorrindo à superfície dos lábios. Ora, ora, ora esta! E Manuel passeava a grandes passos na guarda-moria. Ora, ora, senhores! O cônego bateu com o chapéu no chão. Astutus astu non captur.
Os empregados da guarda-moria, vestidos de farda, e os curiosos da vida alheia faziam perguntas a Manuel sobre Raimundo, rindo contentes daquela nova situação que dava para uma palestra ou pelo menos para uma notícia. Faziam-se conjecturas, arriscavam-se opiniões, tiravam-se consequências. Homem, dizia um, ele cá para nós nunca me pareceu grande coisa. Eu também, acrescentava outro. A falar a verdade, nunca gostei daquela cara de máscara. Mas que diabo de sistema, observava outro. Que esperteza, sim senhor. Que manha. Que filho da mãe. Ora, ora, que tipo, resmungou Manuel, a dar voltas no ar com um imenso chapéu de sol. Nisto correram todos para a porta da guarda-moria. Uma segunda carruagem, puxada com sofreguidão, rodava impacientemente pela rua do Trapiche em direção à rampa. É o homem, com certeza, disse um sujeito. Fez-se no grupo um silêncio curioso e a carruagem parou defronte da guarda-moria. Fim do capítulo 13. Gravado por Adriana Sacioto.